Pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma correção, tá? Agora da segunda semana em relação ao PET 5. Pessoal, esse PET ele vai trazer dois conceitos muito importantes do que a gente chama de matemática comercial, que são os das grandezas diretamente proporcionais e os das grandezas inversamente proporcionais. Nós trabalhamos com isso aqui no começo desse ano, tá bom? Então isso está sendo resgatado agora. Lembra que grandezas diretamente proporcionais, ou abreviado GDP, são quando nós temos duas grandezas que crescem ou decrescem na mesma proporção. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, desse lado aqui, tá bom? Eu estou colocando uma situação hipotética. Vamos supor que eu tenho duas costureiras, tá bom? Que está sendo representado por essa caneta, duas costureiras. E num dia de trabalho, elas conseguem fazer 5 peças de roupa, certo? Então tenho duas grandezas, o número de costureiras e o número de peças de roupas que essas daqui conseguem fazer. Então duas costureiras, 5 peças de roupa. Galera, pensa comigo, se eu dobrar o número de costureiras, ou seja, em vez de duas, vão se tornar 4, tá bom? O que a gente espera do número de peças? Que seja dobrado também, concorda? Se duas fazem 5, 4 em teoria vão fazer 10. Perceba que quando você multiplicou essa grandeza por 2, essa daqui foi multiplicada por 2. Isso significa que elas são diretamente proporcionais, tá bom? E, Guilherme, quando é que elas são inversamente? Quando uma grandeza cresce e uma outra relacionada decresce na proporção inversa. Então, vamos imaginar agora, em vez de costureiras e peças de roupa, vamos imaginar número de pedreiros e uma casa. Vamos supor que 2 pedreiros conseguem construir uma casa em 3 meses, tá bom? Então, as grandezas são número de pedreiros e quantidade de tempo para construir uma casa. Pensa o seguinte, se eu dobrar o número de pedreiros construindo, então agora vão ser 4. O que a gente espera do tempo para se fazer essa casa? Que ele dobre ou diminua pela metade? Pela metade, concorda, pessoal? Então, quando eu multipliquei o número de pedreiros por 2, o tempo gasto para fazer a casa foi dividido por 2, ó. Multipliquei por 2, dividi por 2. Isso que é a proporção inversa. Você multiplicar por um número, uma grandeza, e na outra grandeza você dividir pelo mesmo número. Isso caracteriza grandezas inversamente proporcionais, tá? Em resumo, é isso. Então, bora nos problemas e ver como isso está sendo trabalhado. Então, ó, os organizadores de um show de música fizeram um estudo elaborando um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação. Ou seja, quanto maior o preço, quanto mais a arrecadação é o número de pessoas que vão participar do evento. Então, qual que é a relação entre o preço que eu colocar e a minha arrecadação? Ou seja, as pessoas que vão, né? O total que eu vou conseguir vender de ingresso. Então, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários. Então, vamos lá. A pergunta é, qual dessas grandezas é inversamente proporcional? Ó, inversamente proporcional ao preço do ingresso. Então, eu quero, ó, a minha relação é em relação ao preço do ingresso. Então, observa o seguinte. De 30 para 60, o que aconteceu desse valor para esse? Eu multipliquei por 2. Concorda comigo? Então, olha só. Vou final 30 vezes 2, 60. Então, a grandeza preço do ingresso foi multiplicado por 2. Se eu cobrar 30 por ingresso, eu vou arrecadar 360 mil, ter 5 mil de despesa, né, com segurança, vão 12 mil pessoas no meu evento e a previsão do número de funcionários é 50. Então, observe o seguinte, o preço do ingresso foi multiplicado por 2. Se a proporção, eu preciso descobrir uma grandeza inversamente proporcional, se essa eu multipliquei por 2, a outra tem que ser dividido por 2. Galera, daqui para cá eu dividi por 2? De forma nenhuma, ó. O valor permaneceu inalterável, então aqui não aconteceu nada, certo? Então, essa previsão de arrecadação não pode ser inversamente proporcional ao preço, na de baixo. Previsão de despesa com segurança. Ora, daqui para cá eu dividi por 2? De forma nenhuma, reduziu 1.500, deveria ir para 2.500. Só que em relação à previsão do público presente, olha só, eram 12 mil, mas quando eu multipliquei o preço por 60, o número de pessoas
diminuiu pela metade, eram 12.000 e foi para 6.000, ou seja, dessa para essa eu dividi por 2. Tá aqui a minha relação inversa. Se no preço do ingresso eu multipliquei por 2, a previsão do público foi dividido por 2. Então, pessoal, preço do ingresso e previsão do público presente são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, vamos lá. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou 3 e Carla pagou 6. Então, olha só, Carla pagou o dobro que Amanda. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor pago? Então, observe o seguinte, pessoal. A Carla pagou o dobro que a Amanda. Então, em teoria, ela tem que receber o dobro de balas do que a Amanda. Concorda comigo? Então, se Carla pagou o dobro de Amanda, ela tem que receber o dobro de balas. Então, vamos construir uma equaçãozinha para resolver esse problema? Observe o seguinte, pessoal. Vamos supor que a Amanda ganhou X balas, tá bom? Observa que se ela ganhou X balas, a Carla tem que ganhar o dobro. Então, a Carla ganhou, se a Amanda ganhou X, o dobro de X é 2X. Então, ora, Amanda ganhou X, Carla ganhou X. Quanto dá a soma dessas duas quantidades? Se eu pegar esse X e somar com esse 2X, tem que dar quanto? 120. Concorda? Olha uma equaçãozinha. X mais 2X, 3X. Pessoal, se o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. E X 120 dividido por 3 dá 40. Pessoal, então a pergunta é, como podemos ajudá-las a dividir? Por essa equação, onde Amanda, se X é o número de balas que a Amanda ganhou e X vale 40, a Amanda ganhou 40 balas. Ora, se a quantidade de Carla que ganhou é 2 vezes X, X é 40. 2 vezes 40, ela ganhou 80 balas. Então, a partilha foi 40 para a Amanda e 80 para a Carla, certo? Então, vamos lá. Sim, em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo, em dias, necessário para sua finalização. A listagem mostra as seguintes grandezas. Então, ele está falando que essas grandezas aqui interferem no prazo, né, que está em dias, para finalizar a pintura de das paredes de um edifício. Então, vamos lá. Claro que o número de pintores vai influenciar nessa quantidade de dias, né, para finalizar esse trabalho. Horas trabalhadas por dia pelos pintores, claro que vai influenciar. A altura da parede a ser pintada e largura da parede a ser pintada. Então, todos esses fatores vão, né, ter interferência no número de dias necessários para a pintura das paredes. Então, vamos lá. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, então são só esses daqui, tá? Esses daqui são os únicos fatores que interferem no prazo em dias para a pintura das paredes. Vou até selecionar. Pintura das paredes de um edifício. As grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números. Então, ó, eu quero saber as grandezas que são diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra. Então, vamos lá. Número de pintores trabalhando. Pessoal, pensa comigo. Se eu dobrasse o número de pintores trabalhando, o que ia acontecer com o número de dias necessários para finalizar? Ia dobrar ou ser dividido por 2? Em teoria, ele ia ser dividido por 2. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo para efetuar essa pintura. Então, esse prazo e número de pintores são inversamente, não são diretamente, que é o que a gente quer. Então, horas trabalhadas por dia pelos pintores. Observa o seguinte, pessoal. Se eu aumentasse o número de horas trabalhadas por dia por esses pintores, o que ia acontecer com o prazo necessário para a pintura dessas paredes? Iria aumentar ou diminuir? Ora, se eu aumento as horas trabalhadas, eu diminuo o tempo necessário para realizar essa pintura. Observa o seguinte, né? Então, quer dizer que horas trabalhadas também, pessoal, são fatores que vão
que são inversamente proporcionais ao prazo em dias para finalizar o trabalho. Então, nenhuma das duas eu posso considerar. Agora, a altura da parede a ser pintada. Ora, se eu dobrar a altura da parede, supondo que esses pedreiros, né, que eu não sei a quantidade, mas eu posso supor que eles demorem 10 dias para pintar uma altura de 100 metros. Se fosse de 200, em teoria seria o dobro, ou seja, 20 dias. Então, dobrei a altura, dobro o número de dias necessários para realizar a pintura. Então, essa grandeza é diretamente proporcional ao prazo, né, em dias para finalização do trabalho. E a largura da parede também vai ser, pelo mesmo raciocínio, grandezas diretamente proporcionais. Se os pedreiros gastam, por exemplo, a parede tem essa largura. Se eles gastam 10 dias para fazer pintar essa largura, se eu dobrar ela, em teoria, a mesma quantidade de pedreiros vai gastar 20 dias para fazer esse todo. Então, eu dobrei uma, dobrei a outra. Então, são respectivamente 3 e 4, né? Alternativa D, as grandezas que são diretamente proporcionais ao que? Ao prazo de conclusão dessa obra. Certo, pessoal? O problema 4, tá? Eu deixei de lado, afinal, eu achei ele muito complexo e há vários conceitos ali que deveriam ser trabalhados com mais calma. Então, o problema 4 e o problema 5 eu deixei de lado, tá? Então, vamos diretamente ao problema 6. Então, entre as situações citadas a seguir, qual é a que representa grandezas inversamente proporcionais? Então, eu só quero grandezas que são inversamente proporcionais. A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por ela. Ora, pensa comigo. Quais são as grandezas? Quantidade de máquinas e número de peças. Se eu dobro a quantidade de peças, se eu dobro a quantidade de máquinas, a gente espera que dobre o número de peças produzidas ou que seja reduzido pela metade? Que dobre, concorda? Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Não podem ser inversamente. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Então, quantidade de ovos e número de embalagens. Ora, pessoal, pensa comigo que uma certa quantidade de ovos eu gasto uma certa quantidade de embalagens. Se eu dobrar essa quantidade de ovos, eu vou precisar da metade da quantidade de embalagens? De forma nenhuma, eu também vou precisar do dobro. Então, essas daqui também são grandezas diretamente proporcionais. O tempo de viagem de um trem, então a primeira grandeza, tempo de viagem, e de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Então, observe o seguinte, pessoal. Tempo de viagem. Se um trem fica por 1 hora viajando, com velocidade constante, vamos supor que ele sempre percorre 100 km por hora. Ora, vamos pensar. Tempo de viagem, 1 hora viajando. Qual que seria a distância percorrida? 100 km. Se eu dobrar o tempo de viagem, ou seja, 2 horas viajando, se ele percorre 100 km a cada hora, eu vou ter uma distância percorrida de 200 km. Dobrei o tempo de viagem, dobrei a distância percorrida. Então, essas duas também são grandezas diretamente proporcionais. Ora, só sobra para quê? Tempo para se preparar um terreno, então, tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade. Então, olha só. Essa sim, pessoal, essa só pode ser uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Observa aqui. Se eu gasto 1 dia para preparar um terreno com um trator, se eu tiver 2 tratores, o que acontece com esse tempo para preparar o terreno? Vai ser reduzido no mínimo pela metade, concorda? Então, essa daqui é a única sentença, a única alternativa que tem apenas grandezas inversamente proporcionais. Então é isso, pessoal. Tudo de bom, um abraço, estou à disposição a todos.